paz do Senhor. Amém. Vamos ficar em pé, meus queridos. Vamos iniciar nosso culto de ceia, o culto da parte da manhã. À noite teremos novamente a ceia do Senhor. Mas nessa manhã aqui nós estamos aqui reunidos para cumprir uma das ordenanças que Jesus deixou para a sua igreja, que é participar do corpo e do sangue de Cristo até que Ele venha. Então vamos orar e vamos pedir a direção do Espírito Santo nessa reunião, que nós possamos com graça, com sabedoria, com a direção do seu Santo Espírito nessa manhã, adorarmos ao Senhor e rendermos a Ele toda a honra e toda a glória, porque somente Ele é digno. Amém? Oremos. Feche seus olhos e vamos orar. Senhor, nós te adoramos, Pai. Nós te adoramos nesta manhã e bendizemos o teu santo nome, Senhor, porque somente tu és digno de toda a honra e de toda a glória. Recebe o nosso louvor e a nossa adoração, Senhor. Esteja, Senhor, por intermédio do teu Espírito, nos dirigindo em tudo aquilo que será realizado aqui nesta manhã. Que nada venha atrapalhar a atuação do teu Santo Espírito e que nós possamos cumprir a tua palavra, Senhor. Abençoa também o pregador, Senhor, nesta manhã, Senhor, que irá transmitir a tua palavra. Fale conosco, Senhor, e nos edifique. E que sejamos também, Senhor, edificados pela participação, Senhor, na sua ordenança, Pai. Nós te pedimos todas essas coisas no nome santo de Jesus. Amém. Ainda em pé, vamos adorar o Senhor com o grupo Adoração. Maurício na liderança. Vamos lá, Maurício. A paz do Senhor, meus irmãos. Bom dia. Glória a Deus por estarmos aqui reunidos nessa manhã de adoração ao Senhor. Vamos louvar ao Senhor o hino da harpa 169. Amém? Com muita alegria. Vamos com as palmas, assim, ó. Porque Jesus me ama.
ó Pai, em memória de Cristo, pelo teu sacrifício na cruz, aleluia. Glória a Deus. Amém. Aplauda o Senhor Jesus, Ele é digno. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Por gentileza, ainda de pé, vamos estar fazendo a leitura oficial nessa noite. Abra comigo a sua Bíblia. Romanos, capítulo de número 5. Do 1 ao 11 eu estarei lendo, os irmãos acompanham visualmente. Amém? Paulo, escrevendo aos Romanos, vai nos dizer: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual também temos entrado, pela esta fé, esta graça, na qual estamos firmes, nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança. E a esperança não nos traz confusão, porque o amor de Deus está derramado em nossos corações, pelo Espírito Santo que nos foi dado. Porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Porque apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá ser que pelo um bom alguém ouse morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo muito mais agora, tendo sido justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte do seu Filho, muito mais tendo sido já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não somente isso, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual agora alcançamos a reconciliação. Amém, meus irmãos? Somos reconciliados por Deus, através do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ore. Vamos orar, apresentar aos irmãos que estão enfermos. Quantos necessitam de oração? Ore comigo. Eterno e soberano Deus, bendito Pai, Deus de graça, Deus de amor, Deus de bondade, rocha eterna, amigo fiel e verdadeiro Pai, queremos te dar nesta manhã toda a honra, toda a glória, todo o louvor que é devido a Ti, ó Pai. Quero te dar graça pela vida da Tua igreja, pela vida, Senhor, da nossa diretoria, o nosso pastor presidente, Senhor, Teu servo, continua abençoando ele, abençoa cada filho Teu que tenha adentrado essas portas para junto celebrarmos, trazemos a memória aquilo que nos dá esperança. Pai, eu te peço, em nome de Jesus, o Teu Filho amado, permanece conosco, recebe o nosso louvor, a nossa adoração, manda uma palavra ao nosso coração, vai de encontro aos enfermos nesta hora e ministra cura, porque Tu és o Deus que cura. Pai, que o Teu Espírito Santo, Senhor, permaneça conosco nesta manhã, e a benção que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém, que Deus abençoe. Glória a Deus. Podem assentar-se. Meus queridos, acho que o senhor vai ter que pregar de novo, viu, pastor, missionário? Queridos, nós teremos aqui alguns eventos que estão sendo organizados pelo Ministério das Famílias. Então, dia 29 desse mês de junho, teremos a Festa do Milho. É um sábado e estaremos aqui juntamente com toda a igreja, né, que vai participar. Estaremos durante boa parte da tarde, né, e estaremos aqui com comidas típicas, enfim, uma série de atrações, né? A nossa irmã Elisângela e a equipe depois vai dar mais detalhes, né, principalmente no decorrer dos domingos, né? E também divulgando pela internet, tá? Então, os irmãos estejam atentos, a participação é sob inscrição, né, para adiantar o crédito que vocês utilizarão no dia para adquirir a alimentação.
Um outro evento é um acampamento da família que vai ser o ano que vem, em março de 2025. Mas já estaremos divulgando a partir de hoje para que os irmãos possam fazer o planejamento, né, e dividir as parcelas para que possam participar. Então também estejam atentos que isso será divulgado aí, né, no decorrer dos próximos domingos. Nesse mês de junho teremos reunião de obreiros, dia 16, que é o terceiro domingo pela manhã. Estejam todos atentos também, os obreiros, líderes de um modo geral, para participarem. E também no mês de julho teremos batismo. Já estamos tendo aula de discipulado. E quem não é batizado ainda, que quer se batizar, pode aproveitar as aulas, né? Falando com a nossa recepção ali, os irmãos que estão envolvidos, o presbítero Edilson, que é o líder do ministério, para que você possa se batizar no mês de julho, terceiro domingo de julho. Tem alguém aqui que está nos visitando pela primeira vez hoje? Primeira vez que está nos visitando? Está ali o casal. Deus abençoe, queridos. Está acompanhando a nossa irmã Carla. Sejam muito bem-vindos, amém? Temos aqui essa família também, o casal, seus filhinhos. Sejam muito bem-vindos, que Deus abençoe vocês. É muito bom ter vocês aqui conosco. Mais alguém que está nos visitando pela primeira vez? Creio que os demais são todos da casa. Então agora nós vamos recolher uma grande oferta e já vamos iniciar novamente o louvor. Eu dei esse tempinho aqui para vocês descansarem um pouco, não ficarem muito cansados, porque agora vocês vão ficar em pé de novo, tá? Então vamos continuar em adoração ao Senhor, recolhendo as ofertas e louvando ao Senhor, que é digno de toda a honra e toda a glória. Grua adoração. Amém, irmãos? Vamos se colocar de pé para adorar ao Senhor com muita alegria. Aquele que souber, cante com a gente, adore ao Senhor conosco. Faça o seu melhor, dê o seu culto, apresente a Ele a sua melhor adoração. Nosso Senhor Jesus está aqui pronto, de braços abertos, para receber a nossa adoração, o nosso louvor e a nossa alegria. Esse é o motivo de estarmos aqui, não somente de vir assistir, mas adorar ao Senhor nesse culto, em memória dEle, agradecendo pelo seu grande sacrifício, amém? Quando as lutas vierem contra ti, irmão, insista. Aproveite esse momento e contribua também na oferta, na casa do Senhor Jesus. Não é o Adore o Senhor com as suas ofertas também. A sua fé, mesmo fraca, ela é forte, destrói muralhas. Ponha os olhos no Senhor Jesus. Receba a bênção e a sua luz. Você vai ver. Você vai ver, você vai vencer. Na unção de Deus e no seu poder. Cheio da unção, manda a glória pra cima e recebe poder. Ele passa o mar vermelho, sai do lado
os olhos do Senhor Jesus. Receba a bênção do Senhor. Receba a bênção e a sua luz. Você vai ver. Você vai ver. Você vai vencer. Aleluia. Na unção de Deus e do seu poder. Cheio da unção, manda agora pra cima e recebe poder. Ele passa o mar vermelho, sai do lado de lá. Ele expulsa os demônios, faz o inferno tremer. Ele louva a Deus na cova, faz leão dormir. Ele ora no holocausto, o fogo vai cair. Quando está no deserto, Deus envia o maná. Se vier o Jordão, o rio vai abrir. E se não abrir, vai passar por cima das águas. Não são de Deus. Cheio da unção, manda a glória pra cima e recebe poder. Ele passa o mar vermelho, sai do lado de lá. Ele expulsa os demônios, faz o inferno tremer. Ele louva a Deus na cova, faz leão dormir. Ele ora no holocausto, o fogo vai cair. Quando está no deserto, Deus envia o maná. Se vier o Jordão, o rio vai abrir. E se não abrir, vai passar por cima das águas. Não são de Deus. Cheio da unção, manda glória pra cima e recebe o poder. Ele passa o mar vermelho, sai do lado de lá. Ele expulsa os demônios, faz o inferno tremer. Ele louva a Deus na cova, faz leão dormir. Ele ora no holocausto, o fogo vai cair. Quando está no deserto, Deus envia o maná. Se vier o Jordão, o rio vai abrir. E se não abrir, vai passar por cima das águas. Não são de Deus. 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 Adora o Senhor. Não são de Deus. 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 Não são de Aleluia! Glórias ao Senhor Jesus. Ele é digno da nossa adoração, Pai. Seja adorado nessa manhã. Nós te adoramos aqui, ó Pai. Tu és santo para sempre, Jesus. Aleluia. Glória ao Senhor Jesus. Nós te adoramos, ó Pai. Nós te louvamos, Senhor. Faça em nós tua vontade, Jesus. As muitas gerações rendidas em louvor, cantando ao Cordeiro uma canção. Os que em ti se foram
e os que hão de crer, cantando ao Cordeiro uma canção. Cante comigo. Teu nome é o mais alto, teu nome é o maior, teu nome é sobre todos os tronos e domínios, governos e poderes. Teu nome é sobre todos e os anjos clamam: Santo, toda a criação. Santo, exaltado és. Santo, Santo pra sempre. Quem foi perdoado e redimido for, cante ao Cordeiro uma canção. Você que é livre, aquele que é livre, leva o seu nome. Cante ao Cordeiro uma canção. Cantaremos para sempre, amém. E os anjos clamam: Santo, toda a criação. Santo, exaltado és. Santo, Santo pra sempre. O teu povo canta: Santo, Santo, Ele é o Rei dos Santo, tu sempre serás. Santo, Santo pra sempre. Declare teu nome é o mais alto. Teu nome é o mais alto, teu nome é o maior, teu nome é sobre todos. Nós te adoramos, Senhor. Governos e poderes, teu nome é sobre todos. É o mais alto, teu nome é o maior, teu nome é sobre todos os tronos e domínios, governos e poderes. Teu nome é sobre todos os anjos. Santo, toda a criação. Santo, exaltado és. Santo, Santo pra sempre. Santo, se é o Rei dos Reis. Santo, tu sempre serás. Santo, Santo pra sempre. Tu sempre serás. Tu sempre serás. Santo, Santo pra sempre. Aplauda o Senhor Jesus. Queridos irmãos, a paz do Senhor.
Por favor, abra a palavra de Deus na carta que Paulo escreveu aos Romanos, no capítulo 8. Romanos, capítulo 8. E peço que os irmãos acompanhem a leitura a partir do versículo 31. Romanos 8, do 31 ao 39. Todos encontraram? Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Fomos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Maravilhoso e fiel Senhor, Tu és bom, a sua bondade dura para todo sempre. Te damos graça por estar aqui, Senhor, na Tua casa, em louvor ao Teu nome, Senhor, para participar da Tua mesa. Senhor, abençoa esse momento de pregação da Tua palavra, nos capacita e nos dá um coração aberto àquilo que o Senhor tem a falar no nosso meio, Senhor. Que a Tua palavra não volte vazia e que possamos ter ouvidos para ouvir o que o Teu Espírito fala à Tua igreja. Abençoe Teu povo, abençoe seus lares, suas causas, suas necessidades. Abençoe aqueles que hão de ouvir essa palavra pelas redes, Senhor, pela internet, Senhor. Sê conosco, que o Teu nome seja glorificado através do bem do Teu povo, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nessa manhã, eu quero ministrar uma mensagem que vai apresentar 3 perguntas que vão ter a mesma resposta. 3 perguntas diferentes, mas que todas elas terão a mesma resposta. E que perguntas são essas? Quem acusará os escolhidos de Deus? Quem condenará os escolhidos de Deus? E quem os separará do amor de Deus em Cristo Jesus? 3 perguntas diferentes, e para as 3 a mesma resposta. Nada e ninguém vai conseguir acusar os escolhidos de Deus, nada e ninguém condenará os escolhidos de Deus, e nada nem ninguém os separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus. 3 perguntas diferentes que têm a mesma resposta, porém há uma observação que precisa ser feita em relação a esta resposta. Quando eu digo que nada nem ninguém condenará, acusará ou separará o povo de Deus de seu amor,
não quer dizer que eles não tentarão. Muita coisa vai tentar te separar do amor de Deus. Muitos vão te acusar, muitos vão te condenar. Ou seja, essa resposta não quer dizer que você não vai enfrentar oposição, mas essa resposta simplesmente constata que eles não vão conseguir. Vão tentar te acusar, vão tentar te condenar, vão tentar te separar do amor de Deus, mas não conseguirão. Você conseguirá enfrentar essa oposição e, como Paulo diz, ser mais do que vencedor por aquele que te amou. Sendo assim, vamos olhar para essas perguntas e para essas respostas. Primeiro, quem vai acusar os escolhidos de Deus? E aqui, escolhido, não há uma obrigatoriedade de eu fazer uma leitura como nossos irmãos calvinistas fazem, de ler de forma incondicional, como se Deus escolhesse alguns dentre a humanidade para salvar. Mas a expressão escolhidos de Deus pode significar simplesmente o povo de Deus, porque Paulo diz lá em Efésios que Deus nos escolhe em Cristo. Então quem está em Cristo faz parte do povo escolhido de Deus. Ou seja, quem diz sim para o Evangelho, quem diz sim para Jesus, se cumpre aquilo que está escrito em João capítulo 5. Ele passou da morte para a vida, passou da condenação para a salvação. Agora ele faz parte do povo escolhido de Deus. Deus escolheu salvar todo aquele que está em Cristo, como está escrito no versículo 1 do capítulo 8. Nenhuma condenação há para aquele que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. E quem vai acusar esse povo? Ou seja, em outras palavras, quem vai negar o direito de Deus perdoar o ser humano e construir o povo? Quem vai colocar defeito na obra de Deus? Quem é que vai colocar defeito no caráter de Deus, em ser um Deus perdoador, um Deus misericordioso, um Deus gracioso, um Deus que concede novas oportunidades, um Deus que resgata, um Deus que restaura, um Deus que levanta? Sabe aquele papinho, fez tanta coisa e agora vai se esconder debaixo, na igreja, debaixo das saias de Deus? Sim, é isso mesmo, porque o Evangelho é isso mesmo. Jesus olhou para Jerusalém e chorou diante dela, dizendo: Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu quis te abrigar debaixo das minhas asas, assim como a galinha abriga os seus pintinhos, e você não quis. Ou seja, Deus é o nosso refúgio, Deus é a nossa fortaleza, Deus se revela. Inclusive, vejam só, Deus se compara a um pássaro que está com as asas abertas para abrigar todos aqueles que vão para debaixo dessas asas, porque Deus é assim. Ninguém pode acusar o povo de Deus, porque Deus o justifica. Ou seja, Deus escolheu perdoar, Deus escolheu salvar, Deus escolheu ser amoroso, Deus escolheu em Cristo tornar o homem pecador, o homem justo. E aí, quem é que vai discutir com Deus? Se Deus quis perdoar, quem é que vai contestar? Eu não sou besta de arrumar briga com Deus, você também não seja. O nosso Deus é perdoador, e Ele vai até os extremos para mostrar o limite do seu amor. Deus se compara a uma galinha que quer abrigar todo aquele que vai para debaixo das suas asas. E quem é que vai bater boca com Deus?
É Deus quem o justifica. É Deus que, como foi lido lá pelo pastor Davi em Romanos 5, nós somos justificados com Deus pela fé em Cristo, então temos paz com Ele. É Ele que escolheu em Cristo Jesus preparar um meio de salvação, aonde o preço do pecado foi pago por Cristo, e em Cristo eu e você podemos estar diante de Deus com alegria, lavados e remidos de todo o pecado, porque Deus me justificou, Deus me perdoou pela graça, mas não foi de graça. Ele me comprou, mas Ele aceitou pagar o preço e acabou. Sabe por que ninguém questiona você por estar andando no seu carro? Quando você é parado pela polícia, eles pedem o documento do carro. Para quê? Para saber se o carro é teu. Ninguém vai questionar o seu direito de andar no teu carro. Por que ninguém vai poder acusar o povo de Deus? Porque é dele. Ele comprou. Deus tem o direito de levantar um povo através do seu perdão, ou seja, ninguém vai poder transtornar a obra de Deus, porque Deus justifica o homem e a mulher que vai para debaixo das suas asas, buscando refúgio debaixo do sangue de Jesus Cristo. Você foi comprado. Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho Jesus Cristo para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E essas asas estão abertas para acolher até mesmo aqueles que não entendem esse propósito. Deus é amor, Deus é perdão, Deus é novas oportunidades, Deus é esperança, Deus é uma nova vida, e ninguém vai poder colocar um tio na obra dele. Quando o texto pergunta quem vai acusar os escolhidos de Deus, é interessante que ele usa a palavra acusação. Acusar é o papel do inimigo, porque Satanás, o prazer dele é transtornar relacionamentos, especialmente o relacionamento entre Deus e o homem. Por isso que a Bíblia diz que Satanás, o inimigo, lá em Apocalipse, finalmente ele será derrotado, porque Satanás sempre tenta transtornar, através da acusação, o direito de Deus amar, e a nossa fé no amor de Deus, que nos justificou. Satanás vai tentar te acusar, mas ele não tem esse direito, porque Jesus te perdoou. As pessoas vão lançar o seu passado em rosto, mas se você está em Cristo, de verdade, você é nova criatura. Então as coisas velhas passaram, tudo se fez novo. Então você pode olhar para alguém que lança teu passado em rosto e dizer: olha, eu era assim, mas não sou mais, porque eu fui justificado por Deus. Se cumpre aquilo que está em Isaías: te chamei pelo teu nome, te remi, tu és meu. Algo está sendo realizado na minha vida, porque Deus escolheu me perdoar, e ninguém pode tirar o direito de Deus ser um Deus perdoador. Como está escrito lá em João, na primeira carta de João: meus filhos, essas coisas escritas para que vocês não pequem, mas se alguém pecar, ainda temos esperança, porque nós temos um advogado perante o Pai, e o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Ninguém pode te condenar por ter esperança, ninguém pode te condenar por ter um pai, ninguém pode te condenar por ter um salvador. Ou seja, Deus escolheu amar você, Deus escolheu justificar você. Então quem vai te condenar, quem vai te acusar? Nada e ninguém vai conseguir. Vai tentar. É como um acusador diante de um juiz que não tem argumento. Ele vai tentar, ele vai tentar,
ele vai tentar. Jesus disse que sobre uma casa, ela enfrenta vento, ela enfrenta chuva, ela enfrenta tempestade. Jesus nunca prometeu que deixaríamos de enfrentar o vento, a chuva e a tempestade. Mas se a casa está edificada sobre a rocha, vem o vento, vem a chuva, vem a acusação, vem o desânimo, vem a frieza, vem a calúnia, vem a opressão, vem tanta coisa, mas a casa não cai porque ela está edificada sobre a rocha. Vão tentar, mas não vão conseguir, porque Deus escolheu justificar você. Segundo, quem os condenará? É Cristo quem morreu e ressuscitou por eles e intercede por eles. Ou seja, quem vai ter a ousadia de anular a obra de Jesus Cristo? Ninguém pode te acusar, ninguém pode te condenar. Ou seja, ninguém pode olhar para você e falar que você não tem esperança e que teu lugar é a condenação. Por quê? Porque Jesus morreu por você. Jesus derramou o seu precioso sangue, e sangue fala daquele que sofre uma morte violenta para cobrir o preço do pecado. E quem morreu por você não foi um mártir, não foi um grande líder, mas foi o Filho de Deus, o sacrifício perfeito, o sacerdote perfeito, que escolheu sofrer o teu castigo no teu lugar. Ele fechou a porta do inferno para abrir a porta do céu para você, pelo preço do seu precioso sangue. E quem é que pode questionar a obra que ele fez na cruz? Porque quando ele deu o seu último suspiro, ele disse: está consumado. Está consumado. O preço necessário foi pago para que todo homem, toda mulher, de toda tribo, língua, raça e nação que invocar o meu nome, terá salvação garantida. Quem é que se lembra na cruz do Calvário? 2 ladrões estavam ao lado do mestre, 2 homens com um passado terrível, mas um deles quis se esconder debaixo da asa de Jesus e disse: Senhor, lembra de mim quando entrares no teu reino. Naquele momento, pela fé, aquele homem acessou o poderoso nome e o sangue de Jesus Cristo e teve como resposta: na verdade te digo que ainda hoje você vai estar comigo e no paraíso. Ninguém vai poder tornar inválida a obra de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Sabe por quê? Porque Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ali na cruz, Jesus pagou o preço dos pecados do mundo, dos pecados passados e dos pecados futuros. Em Cristo você é limpo de toda mancha, de toda mácula, porque o preço foi pago. Por isso que João diz: se alguém pecar, não entre em desespero. O Cordeiro de Deus também é o nosso advogado, e o sangue dele continua sendo poderoso para nos purificar de todo pecado. Você pode ter entrado aqui se sentindo desesperançado, se sentindo um lixo, porque muitas vezes nós nos sentimos assim, quando estamos debaixo do nosso fracasso, debaixo do nosso erro, debaixo da nossa falha, debaixo do nosso passado, debaixo da nossa história, debaixo do nosso pecado. Mas quem está em Cristo está livre de toda condenação, porque Ele morreu por mim, ressuscitou por mim, e mais, Ele está sentado hoje à direita de Deus. A Nova Versão Transformadora traduz: Ele está sentado no lugar de honra.
E Ele intercede pela minha e pela tua vida, para que a gente não entre em condenação, mas que possamos alcançar a salvação, porque o preço foi pago. Ele tira o pecado do mundo, Ele tira o pecado de um lar, Ele tira o pecado de uma vida, Ele tira o teu pecado. Basta você acessar a esse sangue precioso, essa salvação preciosa, essa redenção preciosa pela fé. E Ele está trabalhando por você ainda hoje. Ou você acha que quando você está cabisbaixo, sentindo o peso da opressão, Ele não está trabalhando por você? Irmão, Jesus não está na torcida a teu favor. Jesus está assentado no lugar de honra, e Ele não está torcendo por você, Ele está intercedendo por você, para que a sua fé não desfaleça. Ouça-me, num dia nublado, a gente não vê o sol, mas o sol está por trás das nuvens. Da mesma forma, no meio da tribulação, parece que a gente não vê Deus trabalhando a nosso favor, mas Jesus está lá no lugar de honra, intercedendo pela tua vida, e Ele está lá, e o Espírito Santo está aqui, fazendo o quê? A mesma coisa, intercedendo pela nossa vida, para que possamos estar na sua presença. Ou seja, ninguém poderá tornar inválida a obra de Jesus Cristo. Ele está aqui, Ele está aqui, e ninguém vai poder conseguir se levantar contra Ele. E a terceira pergunta: quem nos separará do amor de Cristo? Ou seja, quem fará com que Deus deixe de te amar? Vai ser a tribulação? Salmo 46, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia, na hora da tribulação. Então não é a tribulação. Eu sei que no meio da tribulação eu posso contar ainda mais com o Senhor. A angústia, a perseguição, a fome, a nudez, a carestia, o perigo, a espada, as ameaças de morte. Ou seja, neste mundo, nós somos como ovelhas no meio dos lobos. Mas nós não somos ovelhas solitárias, o bom pastor está conosco. Como diz o Salmo 23, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Mas aqui está falando que está faltando coisa. Não, o Salmo diz que Deus nos leva pelo pasto verdejante, mas a gente também enfrenta o vale da sombra da morte. Mas seja qual for a situação que eu enfrente, eu não me sinto carente, porque o principal está comigo, o bom pastor está comigo, a sua vara, o seu cajado me consolam, Ele refrigera a minha morte, ou seja, minha alma. Ou seja, nesse mundo eu sou como uma ovelha que enfrenta o matadouro, mas eu enfrento o matadouro, eu enfrento as dificuldades de cabeça erguida. Sabe por quê? Porque o bom pastor está comigo, então em todas essas coisas eu sou mais do que vencedor por aquele que me amou. Então eu enfrento a tribulação com esperança, eu enfrento a angústia de cabeça erguida, eu enfrento o perigo sem deixar que o medo me destrua, porque eu tenho a consciência que nada disso é sinal que Deus me ama menos. Às vezes a gente passa pela dificuldade e acha que isto é um sinal que Deus está deixando de nos amar, mas pelo contrário, Paulo diz que nós podemos passar por tudo isso de cabeça erguida, porque somos amados, somos mais do que vencedores, não porque temos pensamento positivo, não porque somos teimosos, mas somos mais do que vencedores, porque alguém nos ama. E quer evidência que Jesus te ama? Romanos 5, versículo 8,
Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo Jesus morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Sabe por que eu sei que Jesus me ama? Por causa do madeiro ensanguentado e por causa do túmulo vazio. Ele está comigo. Deus é por nós. Ele intercede a meu favor para que eu possa viver a vontade do Senhor. E aí Paulo fala, então eu tenho certeza, nem a morte, porque se eu morro com Cristo, se eu fecho os olhos na terra, eu abro os olhos e Ele vai estar lá para me receber. Nem a vida, porque agora eu vivo para a glória de Deus, ou seja, quer eu coma, quer eu beba, quer eu faça qualquer outra coisa, é com Deus. Por isso que eu sempre digo, o nosso culto não são algumas horas na semana, mas o nosso culto é todo dia, porque todo dia a gente vive com Ele. Ele disse, eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos tempos. Nem anjo, porque Ele está me guardando, nem os principados, nem potestades. E deixa eu falar uma coisa, potestado e principados são termos que os teólogos têm dificuldade em explicar, porque a Bíblia menciona, mas a Bíblia não dá detalhes. Fala simplesmente da hierarquia do inferno, ou seja, o inferno ele é organizado, às vezes até mais do que os próprios filhos de Deus se organizam. O inferno é organizado para te enfrentar e tentar te separar do amor de Deus. Mas quer saber de uma coisa? Eu não sei explicar em detalhes o que são os principados e potestades, mas não sei e também não preciso saber. O que basta eu saber, não interessa como o inferno vai tentar se articular contra você, mas o inferno não fará com que Deus deixe de te amar, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nenhuma outra criatura vai fazer com que Deus deixe de amar você. Sendo assim, toma posse deste amor que é voltado para você, toma posse desse perdão que é voltado para você, toma posse dessa ousadia que Deus te concede, toma posse desse sentimento, dessa postura de vencedor que Deus quer que você tenha, porque quando você é amado, você pode enfrentar a vida, pode enfrentar o inferno, pode enfrentar a calúnia dizendo, se Deus é por mim, quem será contra mim? 2 vezes eu preguei nessa semana, informando que a Bíblia tem promessas que são muito claras para nós, e nós não podemos viver sem tomar posse delas. João capítulo 17, deixa claro que Jesus orou pela minha vida. O Senhor Jesus se preocupa com você, e Ele pede para que você, Ele intercedeu, Ele orou pedindo para que você experimentasse a vontade dEle, que é perfeita. Atos capítulo 2 diz que a promessa de uma vida cheia do Espírito Santo não era para a igreja primitiva, mas era para eles, para os filhos deles e todos aqueles que foram chamados por Deus. Você é chamado por Deus. Se você diz sim ao chamado de Deus, então você está entre os escolhidos de Deus, entre aqueles que são alvo do amor de Deus e aqueles que são chamados para ser uma vida cheia do Espírito Santo e uma vida vitoriosa contra toda acusação, contra toda condenação, contra toda hoste infernal que quer te afastar do amor de Deus e mais, quer te afastar de uma vida conforme a vontade dEle, uma vida sem a consciência do amor dEle, uma vida escravizada, uma vida cativa. Deus chamou você para ser liberto. Deus chamou você para não viver afundado no pecado, porque o Deus que enviou seu Filho por você, Ele providencia perdão e santificação, perdão e transformação,
perdão que leva para o céu, mas perdão que leva você a viver o céu na terra. Ele amou você, e se você está em Cristo, mesmo na sua fraqueza, você não é chamado para viver eternamente nessa fraqueza. Em Cristo há recurso para você viver uma vida vitoriosa. Não é coisa do passado, mas é coisa do presente. E talvez você se sinta tão excluído que ache, não é para mim, é para você. Jesus morreu por você, Jesus orou por você, Jesus intercede por você hoje, Jesus te dá autoridade hoje, Ele está aqui no nosso meio hoje. A promessa do poder do Espírito Santo é para hoje. Nós vamos tomar a mesa dele hoje, então nós não estamos aqui brincando. Jesus te chamou para viver uma vida diferenciada, e nada, nem ninguém terá o poder de te afastar dessas promessas. Vamos nos colocar de pé, irmãos, vamos orar. Para que o Espírito Santo nos conceda o discernimento e a ousadia necessária para podermos sim viver como mais do que vencedores por aquele que nos amou, sabendo que nós somos amados. Querido Deus, aqui está a tua igreja. O Senhor morreu por cada um deles, Senhor, e o Senhor conhece a necessidade dos seus filhos. Ó Deus, que teu Espírito testifique ao coração deles que eles são amados, que foi por eles, foi pela vida deles, foi pelo futuro deles que o Senhor veio e sofreu e morreu por eles. Senhor, que a tua igreja possa andar de cabeça erguida, não por si mesma, porque nós não somos nada, mas nós temos a tua presença no nosso meio. Nós temos um Deus que é o nosso Pai, nós temos um Deus que nos justifica, e temos um Salvador que morreu por nós e vive por nós a cada momento. Ó Deus, que o teu Espírito transforme o desespero em esperança, transforme a angústia em alegria, e que o Senhor possa visitar toda a consciência perturbada, o Senhor possa visitar todo sentimento embaraçado, e sopre com libertação, sabendo que o Senhor é Pai, e que aqui todo aquele que invoca o nome de Jesus Cristo é teu filho, e agora tem um Pai que cuida dele. Senhor, permita que a gente possa viver uma vida diferenciada, uma vida de autoridade espiritual, uma vida de alegria em meio às lutas e às tribulações, sabendo que o Senhor está conosco. Senhor, ajuda a tua igreja a andar no poder do teu Espírito, porque foi isso que o Senhor concedeu para a tua igreja, que a tua igreja possa andar no poder do Espírito, que a tua igreja possa andar na tua unção. Senhor, meu Deus, dê autoridade espiritual para que a tua igreja possa repreender toda a obra do inimigo. Dê autoridade espiritual para que tua igreja possa, aonde chegar, brilhar com a luz do teu nome e do teu evangelho. Ah, Senhor, reveste com teu poder, batiza com teu Espírito Santo, Senhor, aqueles que precisam ser capacitados, Senhor, renova aqueles a quem o Senhor tem usado e talvez estejam sendo tomados pelo desânimo e pelo desespero. Ó Espírito Santo, nos lembra que somos filhos de Deus. Derrama o teu amor no nosso coração, aquele amor que não traz confusão, aquele amor que vence o desânimo, aquele amor que vence, Senhor, todo sentimento de derrota, e nos ajuda a andar de glória em glória, dando o teu fruto, exercendo e fazendo a tua obra. Senhor, visita a tua igreja, do mais velho ao mais novo, que cada um entenda que a tua obra é particular, que ninguém vai condená-lo, que ninguém vai conseguir separá-lo, acusá-lo, e que ninguém fará com que ele deixe de ser objeto do teu amor. Senhor,
repreendo toda a obra do inimigo, que pelo poder que há no teu nome cai por terra. Satanás não tem poder contra aqueles que invocam teu nome. Eu repreendo toda depressão, todo sentimento de rejeição, todo sentimento de inadequação, todo trauma, toda dor, toda angústia, todo sentimento negativo, todo trauma, Senhor, até mesmo na tua casa, quando nós falhamos em agir como irmãos. Nós temos um Pai, nós somos irmãos, e não há lugar melhor do que esse, onde podemos te adorar, sentir a tua presença, fazer da tua obra. Ó Senhor, que tudo isso seja vencido pelo poder do teu nome, do teu sangue e do teu Espírito. Visita cada um dos seus filhos, Senhor, e nos ajuda a andar como mais do que vencedores, porque o Senhor tem nos amado. Em nome de Jesus, isso que eu peço, e isso que eu agradeço, em nome de Jesus Cristo, amém. Os irmãos que quiserem permanecer de pé para adorarem ao Senhor com a gente. Pra me envergonhar, mas não vai, porque eu não estou sozinho nessa guerra. Está comigo o braço forte do Senhor, aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar, tira a força do fogo e faz o leão jejuar. O Deus que derruba as muralhas, da estéril faz mães de filhos, é o mesmo que brada do alto, não tema, sou contigo. Levante suas mãos e cante. Eu já tenho um caminho aberto pelas águas, muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênçãos. Salvas, Deus te dá escape e livramento. O inimigo tenta laços e embaraços pra me envergonhar, mas não vai, porque eu não estou sozinho nessa guerra. Está comigo o braço forte do Senhor,
sua igreja. Deus já tem um caminho aberto pelas águas. Adora, igreja. Faz romper muitas fontes em meio ao deserto. E vozes. Nuvens que trazem chuvas de bênçãos. Ouça a voz. Deus te dá escape e livramento. Deus já tem um caminho aberto pelas águas. Faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênçãos. Ouça a voz. Deus te dá escape e livramento. Aplauda o Senhor Jesus. Glória a Deus. Pode se assentar, meus irmãos. Queridos, todos que vão participar da ceia já pegaram o kit? Se alguém não pegou, levante a mão, por favor. Não pegou? O Jales não pegou, por favor. Providencie para a entrega. Alguém mais não pegou? Vai participar da ceia? Acho que todos já estão, né, com o kit em suas mãos. Vamos abrir as nossas Bíblias no texto da ceia. 1 Coríntios, capítulo 11. Pode distrair, viu, Wesley? A partir do 23, Paulo escrevendo aqui o que ele recebeu do Senhor, ele nos registra o seguinte: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. E tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei. Isto é meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes e muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperai uns pelos outros. Amém. Queridos, esse é o texto que nós lemos aqui todos os meses, quando vamos participar da ceia. Estaremos lendo ele novamente hoje à noite, aqueles que estarão de volta aqui. E às vezes esse texto ele fica como que mecanicamente, né? A gente lê, não presta muito atenção, e passamos por cima de tudo isso, e pegamos o pão, comemos, pegamos o cálice, bebemos, e nem meditamos em tudo isso em que nós lemos. Porque aqui é exatamente registrada a ordenança que Jesus deixou para a sua igreja, né? Nós estamos estudando as ordenanças, né, na escola dominical. As duas principais, né, são a ceia e o batismo, né? A lição traz algumas extras, mas como imperativos que o Senhor deixou para a sua igreja. Mas as principais são estas: a ceia e o batismo. E a ceia
ele pede para que nós, todas as vezes que nos reunirmos para fazermos isso, para pegarmos o pão, para pegarmos o cálice, nós possamos lembrar. Versículo 24 e o 25 aqui desse texto diz: fazer isso em memória de mim. Então, quando você pegar o pão, lembrem-se. 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 Quando você pegar o cálice, lembrem-se. Lembrem-se do quê? Da morte. Quando a gente vai num velório, geralmente as pessoas dizem assim: eu quero lembrar dele ou dela em vida. Não quero lembrar desse momento aqui, eu quero lembrar da vida, enquanto ela viveu. Mas Jesus diz: quando você participar da ceia, você lembra da minha morte. Porque como o pastor Vitor muito bem já pregou aqui, nós devemos lembrar de que ele morreu assumindo o nosso lugar. Assumindo o nosso lugar. Assumindo o meu, assumindo o seu lugar. Porque nós merecemos a morte eterna, nós merecemos o inferno. Mas Jesus assumiu o meu e o seu lugar. Assumiu o lugar de todos aqueles que aceitaram o sacrifício de Jesus na cruz. E nessa manhã nós vamos fazer isso. E eu quero frisar aqui algo que ele diz, para que nós façamos um autoexame. Isso tem tudo a ver com o que o pastor Vitor disse na sua mensagem. Jesus morreu pelos meus pecados passados e pelos meus pecados presentes e pelos meus pecados futuros. Ele já morreu e já verteu o seu sangue, já pagou o preço por esses pecados. Mas como que a gente deve lidar com o pecado então? Porque o pecado nos separa da comunhão com Deus. Quando Jesus disse na cruz: por que me desamparastes? Meu Pai, por que me desamparaste? Porque ele sentiu a separação entre ele e Deus, entre ele e o Pai. Por quê? Por causa do pecado que estava sobre ele. Ele era sem pecado, mas o meu pecado, o seu pecado estava sobre ele. Então o pecado faz divisão entre o homem e Deus. Quando nós pecamos, nós perdemos a comunhão com ele. Nós precisamos pedir perdão. É por isso que o texto diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma desse pão e beba desse cálice. O problema está em que muitas vezes nós passamos por isso rotineiramente, não pensamos no que nós estamos fazendo. Mas nessa manhã eu quero desafiar a todos vocês: vamos fazer isso de maneira racional, pensar no que nós estamos fazendo. Amém? Vamos ficar em pé e vamos participar da ceia do Senhor. Quero convidar o pastor Val, o pastor Alexandro, que vão me ajudar aqui na ministração. Eles vão orar pelos elementos. Mas antes que nós oremos pelos elementos, que você pegue aí o seu kit, você vai pegar o pão. Na hora que estivermos orando pelo pão, você pega o pão. Na hora que estivermos orando pelo cálice, você pega o cálice que você tem aí com você. Mas antes que nós façamos isso, eu queria que você fechasse os seus olhos. Se você tiver que pedir perdão por algo que você fez, peça perdão agora. Se você tiver que pedir perdão para quem está do teu lado por algum probleminha que teve, faça isso agora. E se você me disser assim: não, mas eu não fiz nada, eu não tenho nada para pedir perdão, faça a seguinte oração: sonda-me, ó Deus, e vê se há em mim algum caminho mau, porque com certeza ele vai te fazer lembrar de algo. Então feche os seus olhos nessa hora e ore. Fale com o Senhor por alguns segundos. Fale com Ele. Fale com Ele. Ah, Jesus, nós somos pecadores, nós temos a natureza pecaminosa. Muito embora o teu sacrifício na cruz foi para perdão, nós ainda, Senhor, pecamos. Embora estejamos em luta com o pecado, mas ainda pecamos. Por isso perdoa, Senhor, me perdoa. Perdoa cada um que está fazendo essa oração nesta hora, Pai. Perdoa-nos, ó Pai, pelos pecados conscientes e pelos inconscientes também. Perdoa, Senhor, para que nós sejamos dignos de participar,
para que nós possamos nos apossar da justiça que há em Ti, Jesus, e possamos participar aqui deste momento tão importante, tão solene, em que nós estamos nos lembrando da Tua morte na cruz do Calvário. Em nome de Jesus nós oramos e agradecemos. O pastor vai fazer a oração pelos elementos, pelo pão, e depois estaremos participando do pão. Em seguida oraremos pelo cálice e participaremos do cálice. A paz do Senhor, irmãos e irmãs. Vamos orar pelo pão. Senhor Jesus, aqui está o Teu povo reunido, Pai, que é o Teu corpo, e aqui está esse pão que simboliza o Teu corpo, Pai, que foi partido por nós. Nós oramos solenemente diante do Senhor, pedindo que o Senhor abençoe cada um que irá participar nesta manhã, Pai. Que o Senhor, de forma milagrosa, que o Senhor possa nos abençoar por meio do alimento espiritual representado por este pão nessa manhã, Senhor. Nós estamos aqui diante do Senhor, celebrando a Tua morte, porque como foi pregado nesta manhã, a Tua morte é a causa de nós não sermos consumidos. A Tua morte é o motivo do nosso perdão, da nossa justificação, é a razão pela qual nós estamos aqui. É por isso que diante do Teu corpo nós estamos aqui celebrando, Pai, em nome do Teu Filho Jesus. Amém. E tendo dado graças, o partir disse: tomai, comei, fazei isto em memória de mim. Podem comer. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado pelo Teu sofrimento. Muito obrigado. Muito obrigado, Senhor. Todos comeram? Vamos orar pelo cálice. Pastor Alexandre. Obrigado, Senhor, pela Tua graça e misericórdia. Obrigado pelo Teu amor. Obrigado, ó Deus amado, pelo sacrifício do Seu Filho na cruz. Obrigado por tudo. Pedimos que o Senhor fortaleça as nossas vidas diante da Tua presença. E neste memorial, que possamos, ó Deus amado, lembrar que o Teu Espírito Santo crie em nós, ó Deus amado, uma atitude correta. Coloque as nossas vidas diante da Tua presença para uma adoração sincera, ó Deus. Obrigado por tudo. Oramos em nome de Jesus. Semelhantemente, após cear, tomou o cálice, dizendo: esse cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Participai dele todos, fazei isto em memória de mim. Quem é livre aqui nessa manhã, adore ao Senhor. Adore, adore, adore ao Senhor. Aleluia, Senhor. Oh, Senhor. Somos livres, Pai. Somos livres do pecado. Senhor, Tu és digno de toda honra e de toda adoração. Nós nos juntamos aos seres celestiais, às miríades de anjos, arcanjos, querubins e serafins que estão na Tua presença nesta manhã, neste momento, e Te adoramos, Senhor.
Muito obrigado, Jesus, pelo sacrifício na cruz do Calvário, pelo perdão dos pecados, pela vida eterna, pela liberdade que nós temos em Ti, Senhor. Nos ajuda, Senhor, nos fortaleça, Senhor, nos conduza, Senhor, por este caminho até um dia em que nós estivermos na Tua presença, Senhor. Oh, Senhor, nós Te adoramos aqui nesta manhã e Te bendizemos em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus. Pastor Val, ore agradecendo e em seguida estaremos adorando ao Senhor mais uma vez com grua adoração. Senhor Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, por nesta manhã o Senhor nos permitir celebrar a morte do Teu Filho na cruz. E por essa morte nós podemos desfrutar da alegria da Tua salvação nessa manhã, Senhor. Que cada um nessa manhã saia daqui com o coração cheio da graça que é manifesta por meio do sangue de Jesus Cristo na nossa vida, Pai. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Aleluia, Senhor. Coisas. Não fique parado nesse momento, adore o Senhor com a gente. Dele, por Cante Ele, para Ele são todas as coisas. Porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, pra sempre, amém. Quão profundas riquezas o saber e o conhecer de Deus. Adora o Senhor conosco, cante essa canção. Quão insondáveis seus juízos e seus caminhos. Vozes com profundas riquezas. Profundas riquezas
seja o Senhor, aleluia. Bom, à noite nós estaremos aqui de novo, tá bom? Para mais uma celebração da ceia. Lembra que a gente está no meio de uma série aqui que se chama Salvação, como o Evangelho muda tudo. E hoje à noite eu vou pregar aqui nessa série, na celebração da ceia da noite. Vou falar qual é o verdadeiro negócio da igreja. Por que estamos aqui? Qual é o nosso diferencial aqui nesse mundo? Quero convidar você para estar aqui à noite. Se você não puder estar presente, você pode acompanhar também pelo YouTube, pelo Facebook, tá bom? Mas você é nosso convidado, você que está em casa também. À noite você é nosso convidado para estar aqui, tá bom? Quantos foram abençoados pela palavra de Deus aqui hoje? Que Deus falou com vocês? Estão saindo daqui com essas verdades devidamente instaladas no seu coração aí? Nada pode te acusar, nem ninguém pode te condenar, e nada nem ninguém pode te separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Obrigado, pastor Vitor, pela palavra. Que Deus nos abençoe. Vamos orar agradecendo a Deus por essa reunião, pedindo a Deus pela nossa tarde de domingo em família. Que Deus nos abençoe e para Deus nos trazer de volta aqui para celebrar mais uma vez. Vamos orar? Levanta a tua mão. Pai, nós te agradecemos, Senhor. Te agradecemos por estar aqui reunidos como teu povo, como teus filhos e tuas filhas. Reunidos pelo teu amor, em nome do teu Filho e por causa do sacrifício do teu Filho, Jesus Cristo, Pai. Leva-nos, Senhor, para a nossa tarde de domingo, para os nossos compromissos, aqueles que vão trabalhar, ou vão estar com a família, ou vão descansar, ou vão estudar agora. Em nome de Jesus, abençoa-nos, Pai. Seja presente na nossa vida ao longo de todo o dia hoje, Pai. E traga teus filhos e tuas filhas aqui para a nossa celebração da noite também, Senhor. Abençoa a nossa reunião da noite que teremos aqui para nos lembrar mais uma vez da morte do teu Filho na cruz no nosso lugar, Pai. Abençoa-nos, Senhor, em nome de Jesus. É o que nós te pedimos e é o que nós agradecemos, Pai. Levanta a tua mão. Que o amor de Deus, que a graça de Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo seja com todos, hoje e sempre, em nome de Jesus. Todos digam amém. Dá um abraço nos teus irmãos aí. Que Deus abençoe.